Geralmente, a reportagem recebe os convidados, só que o convidado hoje recebe a gente. Presidente Yuri, obrigado por abrir as portas da sua casa, para receber a Rádio Jornal, TV Jornal, em todas as plataformas, nessa entrevista exclusiva. A pergunta é protocolar. Tudo certo? Tudo caminhando? Tudo certo, tudo caminhando. Trabalhando bastante aí para mudar ou pelo menos mudar a rota, né, do que a gente tem visto até agora. É um momento desafiador, né, para nós que fazemos o esporte. Mas eu acho que esse momento já é um momento em que a gente busca trazer o clube para um novo contexto, né? Um contexto agora de buscar a primeira vitória no Brasileirão, né? Então, estamos bem animados, né, pelo que estamos vendo dos treinamentos, né, da própria comissão técnica trabalhando bastante. E, assim, enfim, acho que o momento, apesar de desafiador, ele passa a ser aí de muita esperança para que a gente possa sair dessa zona desconfortável, né, e dar ao clube o que ele merece. A contratação da Dolomita Esportes, né, que é a empresa que tem o Paulo André como grande figura, ela, portanto, vem com esse objetivo de trazer um olhar, vamos colocar assim, de fora, para o início de um processo de profissionalização e corrigir, fazer ajustes se necessários. É essa a consultoria que ele vai prestar? Sim, você disse tudo. Uma pessoa vindo de fora, com um olhar, principalmente por ter estado em vários outros clubes, né? Exemplo do Atlético Paranaense, por exemplo, que tem essa vivência, né, mais profissional, ver onde é que a gente pode melhorar no nosso departamento de futebol e implementar, né? A vontade política do presidente, da diretoria administrativa, financeira, ela existe. Ou seja, da gente dar um outro rumo ao departamento de futebol. Um rumo de profissionalização, um rumo inclusive com um aspecto vencedor. A gente precisa disso, né? Precisamos capacitar melhor os nossos funcionários. Vamos fazer isso, né? A vontade de fazê-lo, ela existe. E, presidente, em meio a uma fase, os resultados ruins, muito tem se comparado o que o Sport traçou de estratégia para o ano com alguns adversários da Série A do Brasileiro, que eu costumo dizer que são adversários do campeonato do Sport, que a Série A você tem ali níveis de investimento maior. E a gente sabe que o elenco do Sport foi montado no ponto de vista técnico muito alto. Tem jogadores de muito talento, jogadores de muito gabarito, de currículo muito vasto. Só que o comparativo que tem sido feito é, por exemplo, com o Ceará, um outro clube nordestino, que rumou uma estratégia diferente. Aqui eu não falo nem de gastos. Uma estratégia de um time mais físico, um time mais impositivo. E ao que parece a estratégia do Ceará vem dando certo nesse começo de Série A. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa comparação que vem sendo feita. Se você acredita que, de fato, a aposta de vocês... porque falar agora pode parecer um engenheiro de obra pronta, mas a aposta de vocês para um elenco mais técnico, mais que goste mais de bola no pé, tenha sido talvez uma estratégia equivocada, ou você realmente acredita que esse elenco foi feito para que o Sport jogue um futebol diferente nessa Série A? Antônio, eu diria que, primeiro, assim, eu não vejo como aposta. Né? Comparar com o Ceará, com Mirassol, né? Juventude, que são clubes que possuem, né, o mesmo orçamento. Acho que é interessante fazer os orçamentos semelhantes. O que de fato, na minha concepção, o que está acontecendo alguns atletas, né, algumas contratações que foram feitas que ainda não puderam render aquilo que poderiam render, né, que os números, né, os scouts deles traziam, né, na sua base, que pode ser que
sei lá, mais algum tempo eles possam render. Então, eu não. Por isso que eu digo assim, eu não apostaria, não diria que é aposta. Né? Não foi uma questão de aposta. Foi um direcionamento que foi dado, né, à época pelo treinador, que participou diretamente da montagem do elenco. Eu digo isso porque eu via isso, né, mesmo ele fora do país. Do próprio executivo, né, da nossa área de mercado. Então, assim, todas essas pessoas citadas, elas têm suas responsabilidades na montagem do elenco. E, enfim, o que a gente entende alguns renderam, outros não tanto. Essa é a grande verdade. Mas vamos apostar agora, nessa segunda fase aí do campeonato, apostar num novo momento, né? Enfatizar, trazer, se for o caso, né? Dependendo do que o atual treinador queira, algumas peças pontuais para que a gente possa, de fato, dar essa guinada e dar a liga que é necessária para que o time desempenhe um bom futebol. Eu acho que já há uma crescente, né, no desempenho. Há, de fato, e aí eu posso atestar isso de forma muito transparente, muito clara, um compromisso dos atletas em buscar essa melhora. Isso é importante, essa garra, né, a competitividade dentro de campo, que a gente viu, inclusive, no último jogo, diante do Internacional, né, já foi bem diferente de outros jogos que a gente tinha visto. Então, assim, eu estou muito confiante de que tudo isso vai mudar. Você tocou no ponto importante, o comprometimento dos atletas, porque num momento como esse, muitos rumores surgem, principalmente relacionando os 3 portugueses do elenco, né, o Gonçalo, o Sérgio e o João. A gente sabe que o português ele já é de uma postura diferente, né, o europeu de maneira geral. E esses atletas vêm de currículos muito interessantes, de grandes competições, de grandes clubes no principal continente de futebol, que é o continente europeu. Queria que você abordasse isso, desse um testemunho de uma pessoa que está vivendo o dia a dia do clube. Existe de fato alguma coisa? Existe de fato algum tratamento diferente para esses atletas? Como é que é o dia a dia dos portugueses lá? Em relação aos portugueses, né, mais especificamente Sérgio e o Paciência, né, muito se falou em relação a tratamento diferenciado. Parece-me, né, e eu estou dizendo parece porque eu até procurei saber, até por rumores mesmo da própria imprensa, se havia isso, né. O que havia na realidade é o seguinte: o atleta, um dos atletas tem um personal, né, porque no contraturno ele gosta de fazer um fortalecimento que os outros não possuem. Ou seja, talvez faltou uma comunicação interna melhor para que tudo fosse esclarecido. Esclarecido foi, né, e hoje há um clima extremamente harmônico, né, e eu não me lembro bem do jogo, na substituição lá do Sérgio, por exemplo, né, disseram que Sérgio havia ido às vias de fato com Lucas Lima no treino, né? Ou seja, uma mentira deslavada. Quem estava no campo viu que na saída do Sérgio do campo, na substituição, Lucas foi lá cumprimentar ele na saída dele, né? Enfim, abraçá-lo. Então, o clima harmônico existe, tá certo? Se houve, num passado recente, alguma rusga, alguma coisa, mas de relacionamento, lembrando, são 30 homens que estão reunidos ali diariamente, né? Os nervos à flor da pele. Pode ter havido alguma coisa que eu não vi, tá certo? E não soube, e aí eu tô sendo sincero. Mas se houve, né, isso acabou, né? Isso não existe mais. Não há nenhum tratamento agora diferenciado, nem para um, nem para outro, nem para brasileiro, nem para uruguai, nem para argentino, nem para português. O que há, sim, é um grupo muito compromissado em sair dessa zona desconfortável. Presidente, para a gente encerrar o assunto futebol, em relação ao Antônio Oliveira, são 3 jogos dele no comando do Sport, o Sport ainda não conquistou a primeira vitória na Série A. Eu até perguntei para isso pro Antônio na coletiva, dá para perceber que ele já está colocando a digital dele no time, mudando o sistema de jogo e tudo mais.
Mas a pressão ela vem sendo muito grande, inclusive em cima dele, que é um nome que acabou de chegar. E já tem muitos torcedores que pedem a saída, traz um treinador novo para botar para treinar na intertemporada. Como é que você está avaliando esse começo de trabalho do Antônio Oliveira, presidente? E se de fato existe alguma coisa, alguma insatisfação na análise de vocês em relação ao trabalho dele que possa provocar uma mudança de comando? Não. Você trocar um treinador com 3 jogos, né, isso não é o que há de fato, né, é uma insatisfação e é legítima. Isso aí eu não tiro nenhuma razão do nosso torcedor, né? O torcedor tá frustrado com o desempenho da nossa equipe, né? São 10 rodadas, 3 pontos apenas. Então, assim, a gente tem que entender isso, né, do torcedor. Professor Antônio chegou agora, está colocando o seu sistema de jogo. Qual foi o critério de trazer Antônio? Um treinador muito exigente, né, com uma postura muito firme perante o grupo, que a gente sabe que isso precisa ter no momento para a gente dar uma virada, a gente precisa dessa firmeza. Então esse foi um dos critérios que a gente adotou na busca por um treinador, e ele está colocando, você colocou muito bem, está colocando as suas digitais, está mudando o sistema de jogo. Você viu que no jogo contra o Internacional ele alternou inclusive o sistema de jogo, né, de 3-5-2, né, passou para um 4-4-3, ou seja, também buscando um melhor aproveitamento desportivo. Portanto, nós estamos, né, satisfeitos com o que está sendo feito, vendo o trabalho dele, da comissão técnica dele, o envolvimento do nosso staff junto à comissão técnica também é algo que é importante ser dito, né, do ponto de vista físico. A melhoria também por parte do nosso staff, buscando junto com o treinador a melhoria do desempenho físico dos atletas. Então, tudo isso nos leva a acreditar que dias melhores virão, né? Se a gente não obteve até agora algo positivo, mas dias melhores virão. Presidente, na sua última coletiva, na apresentação do novo departamento de futebol, você deu uma declaração que eu julguei muito interessante e muito honesta. Você admitiu que a relação com a torcida nesses últimos anos, ela foi uma gangorra, vamos colocar assim, né? Tiveram bons momentos, momentos de muita união, todo mundo junto, momentos de maior distanciamento. Eu queria saber, do teu ponto de vista, isso é algo natural, porque o futebol é regido por resultado, então você tem boas fases, más fases, ou realmente algo poderia ter sido feito diferente do teu ponto de vista? Até antes mesmo de responder a tua pergunta, Antônio, que eu acho bem interessante, eu queria até agradecer a torcida, né? A festa que foi feita no último domingo, né, no jogo do Internacional, foi uma festa linda. E parabenizar, inclusive, a nossa equipe de operações, que também se envolveu, conversou com torcedores, né, viu o que é que as torcidas gostariam, né, de ter dentro de campo. Então, eu queria realmente externar essa minha satisfação em relação ao que houve dentro de campo e nas arquibancadas, né, em relação às torcidas. Eu diria a você até que faltou, por parte da nossa gestão, em alguns momentos, inclusive, humildade. Humildade de ouvir. Humildade de poder entender o que é que estava, quais eram as demandas, né? É importante também salientar que a gente sempre, vai completar 4 anos que esse grupo está lá, mas a gente sempre foi muito pressionado também por Ministério Público, por Polícia Militar, por muitas coisas. Então, assim, eu acho que faltou de nossa parte um entendimento melhor. O que é que aonde a gente poderia avançar em relação às torcidas e aonde a gente poderia avançar em relação às forças de segurança do Estado, tá? Eu estou sendo sincero, tá? E acho até que, por exemplo, muitas coisas que a gente fez nesse jogo já eram demandadas há muito tempo e a gente não, o Corpo Bombeiro não permite, mas quando a gente foi perguntar, quando a gente foi falar, foi autorizado. Ou seja, faltou também, houve uma inércia
por parte da nossa operação em buscar em fazer a festa. Tá? Então, eu faço até um pedido de desculpas aqui ao nosso torcedor por a gente não ter conseguido fazer isso antes. Mas agora vai virar uma prática para sempre, ou seja, a gente fazer a festa, a gente buscar melhorar a experiência do torcedor sempre, né, e até para as imagens de quem transmite também ver que o estádio está de outra forma, né? Então essa é a nova tônica nossa aí de estar junto com o torcedor, né? Não só esse ano, o próximo ano também, enfim. E me permita, presidente, você falou da questão do Ministério Público, dos órgãos competentes. A gente teve muitos casos de violência relacionados ao futebol em Pernambuco de maneira geral, e não só relacionado ao esporte, tá? A gente teve vários episódios, infelizmente. E eu me recordo antes do jogo do Internacional, houve um encontro de pelo menos 10 grupos de organizada, ou líderes de organizada, sim, no auditório lá da sede social da Ilha do Retiro. Isso gerou muito debate, principalmente em rede social. Poxa, mas o Ministério Público não tinha dado aquela determinação que os clubes aceitaram, que não pode recebê-los e tudo mais. O que foi aquele momento ali, presidente? Isso tem a ver com a resposta anterior, né? Primeiro, um diálogo com torcedores e torcidas, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, assim, quando já havia uma demanda já de várias semanas para que essas torcidas conversassem com atletas e dirigentes. Nas semanas anteriores, o vice-presidente à época estava passando por um momento bem de muita pressão. A gente entendeu que não era o caso, né? Quando houve a troca, né, de comando e também de modelo, né, saindo do modelo de político para um modelo 100% profissional, foi conversado com os dois executivos e com alguns atletas que prontamente se colocaram à disposição de conversar com as torcidas, né? E foi uma conversa extremamente pacífica, tá? Os questionamentos, todos eles foram dirimidos, né, em relação às perguntas que foram feitas aos atletas. O nosso jurídico oficiou o Ministério Público de que haveria essa reunião, né? Ou seja, a relação que nós temos hoje com o Ministério Público e com as forças de segurança é uma relação extremamente aberta, ou seja, nós temos diálogo constante com eles. Portanto, assim, não teve nenhum problema, assim, talvez em função do passado, do passado recente, que esse debate veio à tona, tá? Mas não só a presidência, mas o jurídico, o departamento de futebol, todos eles estavam cientes de tudo, entraram, saíram, não houve nada, nenhuma intercorrência. Isso é bom, isso não tem problema. É melhor fazer esse tipo de situação, que aí é um debate interessante a ser feito, melhor fazer esse tipo de coisa do que ter uma invasão como teve, por exemplo, no Santos. Antônio, viver o Sport Clube do Recife não é fácil. Eu já sou calejado pela vida, né? Um sertanejo, né, que saiu lá do sertão da Paraíba e veio para bater aqui. Então, assim, sempre com muito altos e baixos, né? Às vezes mais baixos do que alto. Mas, assim, o grande, vamos dizer assim, o grande trunfo nosso é que a gente tem um objetivo. Um objetivo claro, de elevar o nome do clube, né? de trazer novas práticas para o clube, fazer com que o clube não passe, por exemplo, pelo que ele passou quando a gente chegou, aí você vai lembrar bem, em agosto de 21, né? Ou seja, 5 folhas de atraso para os funcionários administrativos, 3 folhas de atraso para os atletas.
Premiação, por exemplo, do acesso para 2019 para a Série A, que nunca foi pago, né? Problemas com agentes de atletas que não. Eu me lembro que quando eu cheguei na CNRD, eu não sabia nem que era CNRD na época. Mas não, tem 20 milhões devendo a agentes de atletas que não eram pagos, tá certo? Então, assim, esse mundo a gente não quer mais. Esse mundo, a atual diretoria, ela trabalha todos os dias para que não haja mais. Agora, como é que a gente sai disso definitivamente? Trabalhando, mantendo o clube na Série A, né? Porque aí o patamar financeiro é outro. Aí a gente pode fazer os investimentos. Eu não posso deixar de mencionar, Antônio, me permita, os projetos que estão em andamento, né? Que é o projeto da Ilha do Retiro, que está andando. A gente já está entrando agora numa fase interessantíssima, agora já conversando com investidores. O projeto de expansão do CT, né, é outra coisa importantíssima para a gente, ou seja, deixar o CT maior, que a gente possa trazer mais garotos para a nossa base, que a gente possa, enfim, fomentar novos Pedro Limas da vida, né, ou até mesmo Zé Lucas, enfim, outros atletas. E a gente é um objetivo nosso, né, de o esporte ser definitivamente um clube de referência da região. Um clube de referência da região. A gente está um passo para isso, um passo. Tudo isso está sendo gestado, né, tudo isso está sendo feito. E esse é o nosso grande objetivo, porque é daí que tem a sustentabilidade financeira para o resto da vida. Então, a gente não pode deixar que, enfim, pessoas que não têm nenhuma credibilidade, zero de credibilidade, queiram estragar um projeto desse. E, presidente, eu te perguntei sobre a questão pessoal, porque nas redes sociais surgiram, essa semana, acusações de pessoas, não foram nem perfis anônimos, que a gente tem vários nas redes sociais, mas de pessoas mesmo, mostrando documentos de uma empresa que foi aberta em teu nome no ano de 2009, que tem sede até no interior do Pernambuco, aqui em Xangrande, pouquinho antes de Gravatá. Rua Santo Antônio 10. Exatamente. E que tem um KNAI, que basicamente, para quem está em casa saber, é basicamente você discriminar a função da empresa, né, em que área ela atua, na área de representação de atletas. Inclusive, aparece até o nome da sua filha como uma das sócias, tudo isso foi exposto. Queria que você esclarecesse, de fato, que situação é essa? Essa empresa existe, não existe? Como é que ela entra no contexto? Bom, isso é facilmente dito. Eu até agradeço, né, por perguntar, até para esclarecer ao nosso torcedor de forma bem transparente. Ao final do ano passado, eu já tinha decidido, né, não mais participar de eleições do esporte, né? Tinha decidido isso, inclusive, internamente com minha família. E, infelizmente, né, teve aquela reviravolta, aquele problema interno, enfim, para as eleições. Quando houve essa decisão de não mais participar para a reeleição do esporte, eu tomei a iniciativa de voltar, né, ao mercado financeiro, da qual eu sou oriundo, né, e operar como já fiz vários anos. Tanto é que você disse que a empresa é de 2009. E um dos segmentos que eu achei que poderia atuar, né, a partir da minha saída do clube, seria o segmento do futebol. Quando eu digo segmento, é a indústria do futebol. Ou seja, fazer operações de crédito para clubes de futebol. Principalmente, meu foco na época, inclusive, era clubes até de Série B. Porque eu entendia que eram clubes que não são acessíveis ao mercado financeiro. Por conta do baixo orçamento. Mas não é nem só orçamento, é a questão
da transmissão, né, dos direitos de transmissão, que são bem menores do que dos clubes de Série A. E era bem quase que algo para ajudar esses clubes, né, que a gente tinha passado 3 anos na Série B. Então, a ideia era essa, de fazer. Pedir para que fosse feito, pedir aos advogados, ao escritório que faz minhas coisas pessoais, o escritório Urbano Vitalino, para que fizesse a alteração contratual da minha empresa, que já existia, para que colocasse o KNAI para fazer essas operações. E enfatizei muito que era para, inclusive tem o nome de esportes, que era para focar no futebol. Acredito eu, e aí eu estou dizendo acredito porque eu realmente não me ative aos detalhes, que se colocou inclusive questão de representação, acho que representação, ou não sei nem o nome que se dá, de atletas, que eu não faço, eu não tenho acesso a isso, não é o meu perfil de coisa, mas eu acredito que o advogado colocou, mas nada demais. Essa empresa nunca operou, né, depois desse que eu fui candidato, não dei baixa e não vou dar baixa nela, né, isso é importante que seja dito, e mesmo que tivesse mesmo estando ativa, eu não vejo isso conflito de interesse. Porque se eu for fazer qualquer operação, que não é o caso que vai acontecer, mas estou aqui, né, colocando, não tem nada a ver com o esporte em si. É uma atividade profissional, e quando eu digo fazer uma operação, é uma operação financeira. Eu não tenho nenhum envolvimento com venda, compra de direitos econômicos de atleta, nem de nada. Eu estou falando de operações financeiras, o que é antecipação de recebíveis, né, de direitos de transmissão, apenas isso. E que é uma coisa que eu já faço há anos e anos. Anos e anos. Então, é isso. Mas, esclarecendo ao nosso torcedor, nunca operou, né? Possivelmente não vai operar, né, enquanto eu estiver no clube, até o final de 2026, não vai operar. Agora, depois disso, havendo espaço, eu vou voltar para o mercado. Queria entrar na última parte desse nosso papo, sobre ações da gestão. E eu queria botar o assunto da SAF, que muitas vezes já lhe foi perguntado, mas recentemente a gente teve uma atualização que foi, você pode até esclarecer se eu estiver errado, um convite de apresentação para investidores, um contato maior com possíveis investidores de uma transformação do clube numa SAF. Em que pé está isso, presidente? Existe já um norte que vocês estão começando a dar passos para transformar o clube numa SAF? Não. Se eu entendi bem a pergunta, esse é um tema que está hoje dentro do Conselho. Existe uma comissão, né, com o Dr. César Caula, Gustavo Dubé e outros membros, em que eles estão trabalhando na modelagem de uma possível SAF. Mas isso continua muito embrionário. Sim. Muito embrionário. O que eu sei é que foi feito o convite a vários bancos de investimento e consultorias, né, que isso está estabelecido, inclusive, dentro do estatuto. Isso eu me lembro bem que na reformulação do estatuto lá atrás previa, para que se contratasse empresas para ajudar esta comissão numa modelagem de uma possível SAF. Agora, daí a dizer que isso já tem pronto ou alguma coisa, eu particularmente não acredito que uma SAF seja feita esse ano, tá certo? Não sei nem se vai. O que se tem agora, é preciso a gente ter um projeto pronto. Se em algum momento vai aparecer um grupo investidor, alguma coisa, analisa-se, o conselho analisa, o executivo referenda ou não, e vai para a Assembleia de Sócios para dizer se vai ou não. Mas não existe, eu particularmente não participei de nenhuma reunião com nenhum investidor, com ninguém. Então eu posso dizer categoricamente, tá certo, que não existe nada em andamento, a não ser uma possível modelagem para uma SAF. Todos os clubes do Brasil estão fazendo isso. E o esporte não pode ficar alheio ao que está acontecendo no Brasil.
né? Isso seria, eu diria até que seria uma falha da gestão. Agora, daí a dizer que a gente vai fazer ou não, é outros 500. Me parece que um dos grandes legados, ou o maior legado que você quer deixar da tua gestão, é uma Ilha do Retiro diferente. Moderna, uma Ilha do Retiro com a estrutura muito melhor. Até porque a gente está falando de um estádio, a gente estava até falando aqui fora do ar, é uma senhora, né, a Ilha do Retiro, tem quase 90 anos de idade. Em que passo está essa reforma da Ilha do Retiro? Você falou que está chegando num estágio muito interessante. Até para atualizar essa situação, e se já existe alguma perspectiva das reformas, por exemplo, começarem já no ano que vem? O torcedor é muito ansioso também com esse assunto. Hoje, de fato, é o projeto que está mais adiantado, né? Depois da aprovação na Prefeitura da cidade do Recife, diga-se passagem, de um projeto muito bem feito, aprovado por unanimidade no CDU. Esse é o projeto que a gente tem andado, né? A gente está entrando numa nova fase de concepção de projeto, né? da elaboração desse. Quando eu digo projeto, é a parte mais executiva, né? A parte mais detalhada, né? do projeto arquitetônico. Esse sim, a gente já tem conversas pelo menos com um investidor que está muito interessado, como também tem outros que têm interesse de participar do projeto. Né? Não vejo, inclusive, uma coisa até interessante, que possa haver até mais de um investidor estou dizendo aqui de forma, não sei, mas o interesse é tanto que pode haver até uma divisão como a gente diz no mercado financeiro, né? Como eu disse, eu sou oriundo, uma divisão de riscos, né? Ou seja, cada um colocar um valor dentro do projeto, dado ao projeto tão bem elaborado. Esse sim está bem mais avançado. Mas eu queria dizer a você o seguinte, só para te dizer, para te corrigir, nem corrigir, mas para acrescentar o que você disse. Esse não é o maior legado. Sim. O maior legado, acho que dessa gestão, é a gente chegar em 26 e deixar um clube sustentável. Independentemente de quem esteja sentado na cadeira, o clube ser sustentável para o resto da vida. Esse é o legado. Porque a partir do momento que você tem uma Ilha do Retiro reformada, que você tem um CT expandido, né, hoje são 80 garotos, mas daqui a pouco pode ser 200 garotos, né, 300 garotos, como se eu não me engano, acho que o Xerém lá em Fluminense são 300 garotos, treinando, né, e isso sim é algo importante que a gente vai deixar para o resto da vida do clube, independentemente se tem SAF ou não. A SAF não é o fim. Pode ser inclusive, eu particularmente tenho até uma opinião. Eu não sou muito fã de um clube ter dono. Sim. Eu sou fã de ter um parceiro financeiro. Tá? Mas não sou eu que decido. Quem vai decidir são os sócios. Os sócios, na Assembleia de Sócios, é quem vai dizer. A gente quer esse ou não quer. Então, mas eu não sou fã de ter um dono, como tem alguns clubes no Brasil que tem dono. Isso eu não sou muito fã. Tá? Então é isso. Perspectiva para começar no que vem a reforma ou é muito cedo para falar alguma coisa? Não tenho como dizer isso. Não tem como, né? Até não é minha expertise. Sim, né? sim. Até porque tem licenças, tem tudo assim, e não depende do clube, depende muito do ente público. Mas uma coisa assim, eu tenho dado pressão para que as coisas andem com mais celeridade possível. Para a gente encerrar, o Sport vai contratar quantos na janela, presidente? Não posso cravar isso, mas que a gente vai precisar contratar, né? A comissão técnica deve definir de hoje para amanhã, né, esse número de atletas e de posições, né? Mas a gente vai contratar, a gente precisa reforçar, tá claro, não vai, até porque a gente quer manter o time na Série A. Não é que a gente quer, a gente precisa manter o time na Série A e ao final de 11 rodadas nós vamos ter ainda aí 27 pela frente e a gente tem que fazer dessas 27 aí algo diferente do que foi feito nas 11 primeiras. Presidente, obrigado por receber a gente aqui, por disponibilizar teu tempo para bater esse papo. Acho que a gente esclareceu muita coisa. E seguiremos acompanhando o esporte no dia a dia, tanto na Rádio Jornal como na TV Jornal. Eu que agradeço, Antônio. Um abraço a todos que nos ouvem e que nos assistem.